Boa noite, boa noite pessoal. Vamos ver o pessoal que vai entrando aí. Então, estamos aqui para mais uma live, né, da segunda-feira, nosso encontro. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e se você é o primeiro dia que vai estar vendo esse conteúdo, vai lá para o GTV, tem várias lives já desde janeiro, né? Eu trago esse conteúdo. Alguns conteúdos estão aqui no Instagram, outros estão lá pelo YouTube, pelo canal Psicóloga Maria Rodrigues. Vai ter lá também várias coisas que a gente já tem discutido sobre a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, a nossa vivência, né? Então são vários conteúdos. Boa noite, a Amélia entrou aí. Clica já no aviãozinho para quem está entrando. Manda aí para outras pessoas. Eu vou mandar aqui para notificar outras pessoas que vão sabendo que a gente está aqui online. E mesmo que não vê agora, esse conteúdo fica lá gravado. Eu tenho deixado toda segunda-feira e toda quarta-feira, 6 horas da manhã. É meu compromisso com vocês. Vocês podem mandar também. Nossa, Maria, eu quero esse tema, fala um pouco mais sobre isso, né? Outras coisas que às vezes a gente pode ter dúvidas, ou pessoas perto passando por essa situação relacionado à nossa vida, né? Eu falo temas de família, mas todos os temas são temas de família. Então, tem várias coisas legais, né, que dá para você conhecer, você saber. Então, faz sua pergunta. Vocês também têm um caminho direto comigo. Pode mandar lá no direct, que eu também vou estar respondendo a vocês. Então, hoje, né, eu trouxe um tema, né, e eu quero também agradecer, porque foi um tema pensado junto com uma mãe que me perguntou esses dias e falou assim, Maria, ela estava na orientação de pais, né? E ela falando assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, né? Eu, em vez de dar fralda no dia do chá de bebê das crianças, eu ia dar orientação de pais, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o que os nossos filhos vão ter de materiais, né? Que o bebê não vai faltar o leite, que não vai faltar a fralda e outras informações. A gente não se coloca a aprender, porque a gente já tem esse pré-julgamento que a condição de ser mãe e pai já é natural, né? Já tá aí, você já convive com várias mães, vários pais, já conviveu e você tem que saber, né, a sua função de maternidade e de paternidade. E quando chegam os filhos é que a gente vê que não é bem assim, né? E eu estou aqui, né, para fazer essas orientações também como psicóloga e como mãe, né, por acreditar o quanto de dúvidas, angústias e perguntas a gente traz nesse caminho da maternidade e da paternidade. Muitas coisas. E isso, você pode se sentir tranquilo em relação a isso, porque o mais natural é sentir essas dúvidas, né? Mas também criando essa disposição para aprender coisas novas, né? E se colocar a novos aprendizados. Então, né, chega um bebê, você tá na gestação às vezes, e aí cria-se um ideal, né, de maternidade, de que vai dar tudo certo, que vai ser um momento muito feliz, porque você já estava até esperando esse filho, e todas essas coisas, e aí quando nasce um bebê, né, você não tem esse sentimento, né? Até coloquei na frase, né? E agora não estou feliz, né? Mas como assim, né? Chegou um bebê na sua casa, né? Você estava esperando essa maternidade há muitos anos, fez chá de bebê, comprou todas as coisas, arrumou o quarto, né? Fez todos os preparativos e você se depara com o nascimento de um bebê, a mudança corporal, mudanças hormonais e todas as outras coisas que a gente vai discutir nessa live hoje, né? E aí, falando de depressão pós-parto, do baby blues, que é uma outra condição que eu também vou falar para vocês hoje, né? Hoje tem falado de depressão perinatal, porque envolve desde a gestação, né? Acredita-se que desde a gestação já se tinha esse quadro depressivo e depois só é agravado quando chega esse bebê. Então, a primeira coisa, eu falei na live na semana passada que a gente precisa
ser mães que levam esse conteúdo para outras mães de uma forma sem julgamento e de uma forma que a gente possa nos ajudar, a empatia, mas com condições de ajudar realmente e não só julgar a outra mãe, mas como que ela vai ter com tudo isso que ela tem agora, com o bebê perfeito, como é que ela vai estar passando por tudo isso, né? Então é isso que eu quero falar hoje, né? Que esse vídeo, que essa live de hoje possa chegar a outras mães, a outras grávidas, a outras pessoas que estão pensando também numa gestação e que precisam de uma orientação para prevenir algumas situações piores, né? A depressão pós-parto não acontece só na casa de quem não desejou um filho ou quem tem problemas conjugais, né? Ou outros agravamentos que eu vou dizer hoje, né? Às vezes você pode estar esperando sim esse bebê. Foi super planejado, foi todo organizado, estava no seu desejo, mas tem muitas coisas envolvidas no pós-parto, né, no puerpério, que faz com que essa condição exista. Então é um transtorno de humor, né, caracterizado pela irritabilidade, pela tristeza profunda. Você vai ter sintomas de, às vezes, de sono, de insônia, que não é só relacionado ao pouco tempo de dormir, dificuldades às vezes na alimentação, irritabilidade muita e dificuldade nessa vinculação com esse bebê. Por isso, meu cuidado de trazer esse conteúdo hoje, né? Porque atinge milhares de mulheres, né, todos os anos, né? A gente fala que em média se são 10 grávidas, né, até 2 podem passar por esse período. E muitas vezes a gente não reconhece, a gente não ouviu falar, porque sempre traz essa maternidade como uma situação maravilhosa, né? E que não seja, né? Mas a gente precisa tomar esses cuidados. E se você tem reconhecido alguns desses sintomas que eu vou falar hoje, né? Esteja perto dessa outra mãe que você conheça, ou se você está passando por isso, essa é uma informação para que você procure ajuda especializada, né? Vai ser o psicólogo, o psiquiatra nesse tratamento, e que se você fizer um tratamento adequado, alguns meses ele vai tender a melhorar, né? Mas a gente precisa tomar esse cuidado, né? Alguns estudos vão dizer que essa depressão pós-parto não é só quando o bebê nasce ali, né? Mas até pode ocorrer até 2 anos da vida dessa criança, então é muito tempo e às vezes você não consegue observar essas mudanças você mesmo, mas as pessoas ao seu redor já têm observado. Então observe alguns sintomas, né? Como eu falei para vocês, né? A chegada de um bebê em casa já envolve muitas mudanças, principalmente as mudanças hormonais, né? E a gente vai falar do baby blues, que é logo depois do nascimento dessa criança, às vezes a gente já tem uma condição de às vezes de insônia, de um pouco de tristeza, muito relacionada a essa queda hormonal que a gente tem, né? Então, às vezes parece que tá tudo maravilhoso, né? Foi como você planejou, mas você não consegue aparentemente dar conta de todas essas situações quando o bebê chega. Então, muitas mulheres passam por esse período que é um período de atenção, mas não requer um tratamento tão profundo, mas esse baby blues, esses sentimentos logo nesse pós-parto, né, de tristeza ou de cansaço, de condições hormonais que mudaram, podem persistir e ter agravamentos de alguns sintomas. E aí a gente está falando de uma depressão, né, que precisa ter cuidado sim, que precisa de um tratamento sim, e às vezes até mesmo de um tratamento medicamentoso, né? Também não é para trazer espantos, né, porque como tem muito a ver com parte hormonal, né, precisa às vezes ter um tratamento medicamentoso para regular esses hormônios, né, e dar condições de visibilidade diferentes para essa mulher. Então, como eu falei para vocês,
É uma conversa que eu quero que vocês possam entender um pouquinho, mesmo que você não é mãe que passou por esse período, mas que você possa ser uma rede de distribuir esse conteúdo para outras mães que estão, né, com bebezinho pequeno ou que estão grávidas, para tomar esses cuidados e essa prevenção. Um dos agravamentos para chegar a essa depressão pós-parto, né, não só agravamento, mas condições de risco, é que essa mulher já tenha também transtornos psiquiátricos anteriores, né? Às vezes já passou por outros períodos de depressão, a depressão já está nessa gestação, né? Então, um dos cuidados é quando você chegar para suas consultas, né, na gestação, que você possa falar com seu médico, com a sua médica, né, que você já tem esse histórico anterior, né? Ele precisa saber dessa condição e você já ter um cuidado de atenção nessa gestação e depois nesse nascimento. E se você que está vendo esse conteúdo hoje é pai, é amiga, né? Tem alguém muito perto de você, né? Que você reconhece esses sintomas, você precisa também ter uma conversa amorosa, atenciosa com essa pessoa, para que também tome esses cuidados. Então, primeira coisa, uma mulher, né, que normalmente tem um quadro de depressão recorrente, né, tem mais propensão a ter uma depressão pós-parto do que outras mulheres. Outras coisas que podem acontecer, né, e ser fatores de risco para essa depressão pós-parto, né, vocês ter uma dificuldade nessa gestação, ser uma gestação de risco, né? Uma gestação em si, mesmo que é desejada, e a gente já tem falado disso, traz angústia, traz alguns medos, né? É uma preparação, é uma mudança. Então, às vezes você já está com todas essas situações, ainda está passando por uma gravidez de risco. Então, isso precisa ser observado. Às vezes você teve um parto muito difícil, com complicações, seu filho foi prematuro, às vezes algumas condições aconteceram que pode ser um fator de risco também para essa depressão pós-parto. Ou você está com uma rede de apoio super limitada, né? Ou seja, você, às vezes só, né? Sem condições de se observar nesse momento. Também são fatores de risco para uma depressão pós-parto. Não que só essas mulheres vão ter depressão pós-parto, né? Nasceu um bebê, você está sozinha ou com pouquíssima rede de apoio. Provavelmente você não vai ter condições de se alimentar bem, agravando algumas condições metabólicas suas. Provavelmente você não vai ter um período de descanso, porque no momento que o bebê nasce, você vai querer limpar a casa, fazer todas as outras coisas que você não fez, né? Você não vai conseguir regularizar um pós-parto. A gente nunca regulariza o sono, né, gente? Mas assim, pelo menos quando o bebê dormir, ter condições de ter uma rede de apoio que vai te ajudar com outras organizações na sua casa, para que você possa descansar um pouco, ou várias outras condições que vão acontecer se você tem uma rede de apoio muito limitada, né? Envolvendo cansaço, envolvendo questionamentos, que você não consegue ter uma pessoa perto, né, para te orientar, para te ajudar, para acolher os seus sentimentos, tá? Então, são algumas condições de risco, né, que podem acontecer agravando, né, essas situações, dificuldades que a gente já passa, né, no pós-parto e que podem trazer esse fator de risco para uma depressão pós-parto. É um quadro muito sério, né? Acometem muitas mulheres e às vezes a gente não tem falado sobre isso, né? E a gente fala, ah, não, é assim mesmo, né? Porque eu sei que ter filho é difícil mesmo, né? Não, dorme mais um pouco que vai passar. Não, é uma questão mesmo da gravidez, do pós-parto, pode deixar que vai passar. E não
É bem assim. Se esse período não for cuidado, não houver um tratamento, uma avaliação, a primeira coisa não quer dizer que vai entrar com uma medicação, mas essa mulher precisa ser levada para uma avaliação. Né? Tem um questionário que às vezes ela vai responder, que ela já vai saber, né? O psiquiatra já consegue avaliar se ela está propensa a essa depressão pós-parto ou não, mas essa mulher precisa da nossa ajuda para chegar numa avaliação. Né? Então, ouvindo essa live, ou pessoas que estão aqui e que vão ouvir esse conteúdo e que vai fazer esse conteúdo chegar até essas mulheres que precisam da nossa ajuda. Eu sei que todas nós que temos filhos passamos realmente por muitas mudanças nessa chegada das crianças. E a depressão pós-parto, por exemplo, não é só porque no primeiro filho, né? Que a gente fala, porque mudou tudo, não tinha às vezes um conhecimento sobre como seria. Não, a depressão pós-parto também é na segunda gravidez, na terceira gravidez, na quarta gravidez, não importa, né? Não tem a ver com conhecimento anterior, isso é preventivo, né? Mas tem a ver, como eu falei para vocês, com transtornos anteriores, com depressões recorrentes que essa mulher já tinha, condições psicossociais, né? Que ela já estava tendo, conflitos conjugais, sim, às vezes com pouca rede de apoio também, dificuldades às vezes de alimentação nesse período, privação do sono, crianças, né? A gente tem bebês que às vezes choram muito, tem outras condições de cuidado que requer da gente muita atenção, muito desgaste e também são fatores de risco para essa depressão pós-parto. Então, realmente é uma condição clínica, né? É um transtorno, a gente não pode lidar como se fosse passar, não é como o baby blues que a gente fala que são esses sentimentos, essa mudança hormonal, essa coisa da mudança que a gente tem sim, mas é um quadro recorrente que precisa da nossa ajuda. E se você é mãe aqui, já tem uma criança maior, ou está ouvindo isso, né? Você já pode imaginar que algumas mudanças podem acontecer e vão acontecer com a chegada de um bebê. E nem todas delas são aquelas maravilhas, né? São aquela coisa que a gente olha o bebê e a gente se sente maravilhoso, como se fosse nosso, né? Aquele pacotinho ali, né? O sorriso do nosso filho. Mas tem muitas outras coisas envolvidas. Como? É uma mudança corporal, né? Então a gente precisa reconhecer isso, né? Tem mulheres que ganham muito peso ao longo da gravidez e realmente não só porque ganhou peso, né? Você às vezes nem se reconhece. O peso da barriga, todas as outras coisas que a gente sente no nosso corpo fazem com que a gente às vezes se distancie da nossa própria identidade corporal. Então a gente precisa identificar isso e reconhecer isso. Outras são as transformações hormonais que vão ter a ver com pós-parto, né? E com tudo que envolve essa gestação. É um preparativo do corpo, sim, mas tem uma queda hormonal logo após esse nascimento. Então a gente precisa saber que isso vai acontecer. E se você já tem alguns fatores de risco, você já pode estar fazendo um acompanhamento, né, durante a sua gravidez para a chegada desse bebê. Outras coisas que podem acontecer e que vão fazer a gente, às vezes, se desesperar, trazer mais angústias, mais ansiedade, né? A nossa vida sexual também muda muito com a chegada dos bebês. E se a gente não está preparado com os nossos parceiras para essa chegada também, isso pode ser um fator de risco, né? Outra coisa é a condição de que a gente estava com uma rotina de trabalho profissional, né? E às vezes de ambiente, de social, e a chegada de um bebê vai fazer com que isso mude, né? Então, mesmo que às vezes você, como eu falei para você, estava no seu desejo, mas essas situações não foram preparadas, sentidas, reconhecidas,
já um pouco melhor planejadas, discutidas com as pessoas ao nosso redor, né? Com o nosso parceiro, com a mãe, com a avó, ou com toda a nossa rede de apoio, às vezes até dentro do nosso trabalho, podem ser fator de risco para uma depressão pós-parto. Essas são condições que todas as mulheres, né, vivem, às vezes, com a chegada de um bebê, mas alguns sintomas podem ser fazer parte desse transtorno, porque eles são mais intensos, né? Não é bobeira, né? Não é, é porque agora ela não estava preparada para a maternidade, né? Ela não imaginava que o filho ia ser tão difícil assim, né? Essa é uma fala que eu quero trazer para vocês mesmo, um acolhimento, porque mesmo para as mulheres que às vezes podem ter essa preparação, e esse não é um momento fácil, né? E na semana que vem eu vou falar da depressão, não só da pós-parto, mas a depressão, né, na convivência com os nossos filhos e com a nossa família, né? Depressão para as mulheres, né? Então, assim, e tem muito a ver. Então, às vezes a gente já tem quadros recorrentes de depressão, a gente não cuidou, a gente não chegou no tratamento. Você pode ter chegado aí na sua gestação, não ter falado com ninguém sobre isso, não ter avisado o seu médico, e aí quando chega o bebê, todas essas mudanças hormonais, mudança de carreira, às vezes visão profissional diferente, mudanças de alimentação, de sono, de cansaço, vão ser fatores de risco para uma depressão pós-parto. E nós precisamos pedir ajuda, né? Precisamos ter uma rede de apoio ou algumas pessoas que a gente possa falar, não, eu preciso de ajuda, né? Ajuda especializada. Então, são mulheres que vão entrar no atendimento psicológico, né? Para conseguir trazer todas essas alterações, conseguirem identificar o que tem acontecido e também ser passado, às vezes, por uma avaliação do psiquiatra, né? Para essa medicação também regularizar alguns hormônios. E é uma medicação, hoje em dia, gente, bem tranquila, que não vai atrapalhar a amamentação, que às vezes algumas mães falam, não, mas eu não vou procurar ajuda porque vai ter que tomar um remédio, e esses remédios antidepressivos são fortes, e agora como que eu vou fazer com o meu bebê, né? Então a gente precisa sim de ajuda, né? Os profissionais estão preparados para te ajudar. Peça ajuda. Você está sentindo triste, você não conseguir vinculação com seu filho, não se sinta culpada, né? Porque eu vejo muitas mães me trazem isso, Maria. Nos primeiros meses parecia que eu queria matar aquela criança, ela chorava, me irritava, parecia que não era meu, eu não reconhecia ele como meu filho, né? Como meu, né? Aquele ser ali. E isso pode ser, né, fatores de risco para uma depressão. E não tem que você se sentir culpada por ter sentido isso. Mas você precisa pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente passa por todas essas situações, né? Às vezes a gente fica mais chorosa, né, mais irritada, mas a gente precisa ir se observando se isso tem acontecido, né? Você não reconhece esse filho, você não consegue se vincular com esse filho, e aí você não vai conseguir ter os cuidados com esse bebê, você não vai conseguir nem ter os cuidados com o seu próprio corpo e limpeza, principalmente desse bebê. Então são condições e são sintomas e são condições, né, como eu falei, que a gente precisa tomar cuidado e observar. Como eu falei para vocês e vou repetir, né, tô ficando até repetitiva. Se você que tem ouvido esse conteúdo, né, não é uma mãe que tem passado por isso ou que não passou por isso, mas espero que esse conteúdo chegue para outras mães que estão pensando em engravidar ou que estão na gestação, ou que estão com um filho muito, né, recém-nascido. Elas precisam dessa informação, porque elas podem estar passando, sentindo tudo isso que eu tenho falado aqui, uma tristeza profunda, irritabilidade, não consegue se vincular ao bebê, tudo tem irritado ela, principalmente em relação ao bebê, como se ela não quisesse mais, como se ela não conseguisse amar esse bebê,
e ela vai se sentir super culpada, né? Porque o mundo tem falado para ela que ter um bebê era uma coisa, era a realização da vida dela, e ela não sente isso nesse momento. Ela precisa de ajuda, né? Isso não tem a ver com que ela não ame esse filho ou que ela rejeita esse filho, gente. Isso tem a ver com uma condição de um transtorno de humor, ou às vezes com esse pouco tempo desse baby blues, esses meses, que às vezes a gente tem essas alterações, né? E que isso vai acontecer realmente, mas que precisa de tratamento, e essa fase vai passar. Não quer dizer, né, que as condições de sono ou outras coisas vão melhorar, né, drasticamente, mas essas situações, né, que ela tem sentido, essas alterações de humor, ela vai poder controlar, fazer um tratamento adequado, né, para que ela consiga conviver e ter uma vinculação com esse bebê, porque também é necessário para o desenvolvimento dessa criança essa vinculação. Vai fazer muita diferença para esse bebê também o cuidado que essa mãe está tendo com ela. Eu sempre digo isso, às vezes a gente quer amamentar, né? Mas eu falo que mãe desnutrida não amamenta. E o que é isso? Não é só desnutrida de alimento, né? É alimento espiritual, alimento de conhecimento, alimento de ter uma rede de apoio, né? Uma mulher desnutrida, ela não vai conseguir alimentar o filho dela, que eu falo de vínculo, de afeto, de asseio, de todas as coisas que um bebê, né, que um recém-nascido precisa ter para ter um bom desenvolvimento. E se você se reconhece com essas condições, procure ajuda, né? Tem uma rede de apoio que eu falo que são os psicólogos, que são os profissionais para poder te dar esse apoio e você conseguir passar por esse período, né? Fazendo esse tratamento, cuidando de você, e aí você cuidando melhor desse bebê que precisa sim, né, desse vínculo, precisa desse amor, precisa desse cuidado, mas que também precisa de uma mãe com essas condições, né? Então, é um convite para que a gente tire um pouco daquela coisa que mãe é a super-heroína, né? Que a gente tem tudo sob controle, e aí quando vem um bebê parece que nada mais é no nosso controle. Tudo é o controle, parece que do bebê, né? E isso vai acontecer, né? Tenha já essas conversas com a sua rede de apoio para prevenção, porque isso pode acontecer sim, né? Essa tristeza pode acontecer, essas dúvidas vão aparecer, né? Como eu falei para você, condições hormonais, sexualidade mudada, financeiro às vezes mudou, várias coisas podem acontecer nesse período de chegada de criança em casa, e a gente pode se preparar melhor, prevenir algumas situações, e principalmente se elas acontecerem e você tá com esses sentimentos, procurar uma ajuda especializada. Tá bom? Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje, e semana que vem eu continuo falando um pouquinho melhor sobre depressão em geral, mas que acometem as mães, né? E aí chegam para mim, né, nos atendimentos desesperadas: Maria, eu não consigo cuidar do meu filho, eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo me amar, não consigo estar em outros lugares, e quem é que vai dar conta da minha família? Esse é o questionamento das mães, né? E eu sempre falo: calma, nós não vamos dar conta de tudo, porque nem o pai, nem a mãe, nem a tia, nem o tio, nem o filho, ninguém é responsável por dar conta, como a gente fala, né? Mas de procurar ajuda, sim, de melhorar a cada dia, sim, né? E é isso o meu convite. Então, vocês continuem com os conteúdos. Na quarta-feira eu vou fazer uma live direcionada aos pais, falando sobre ainda o tema de rotina de estudos, né? Como que a gente pode melhorar isso? A gente já está tendo algumas informações que as nossas crianças não vão voltar para as aulas esse ano, e isso é bom, né? Porque mantém os nossos cuidados, mas também a gente tem a certeza de que a gente vai encerrar o ano nós sendo responsáveis por esse papel dentro de casa que às vezes as mães não tinham, e tem trazido desespero para a maioria das mães e para mim também, né? Não é desespero, mas assim, é uma rotina diferente.
e a gente precisa se preparar, não nos preparamos antes, né? Mas a gente precisa ver que habilidades a gente precisa aprender nesse caminho. Tá bom, gente? Eu não sei se vocês ainda têm alguma pergunta, quem passou por aqui, deixa o seu comentário, né? Como eu falei, eu continuo, esse conteúdo vai ficar aqui no GTV, mas na semana que vem eu vou falar de depressão, né, na maternidade, né, envolvendo outras situações, não só puerpério, né, não só essas condições de mudança que a gente tem quando chega as crianças, desde a gestação até nesse ponto, mas outras condições que eu estou com as mães conversando, né? E algumas mães com esse transtorno e não sabendo lidar, né? Com criança dentro de casa estudando, né? Às vezes com os relacionamentos, com o trabalho e tudo que envolve a nossa vida de maternidade. Tá bom? Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa aqui, senão eu vou encerrar. E aí vocês podem, veja esse conteúdo, compartilha com outras mães, gestantes, principalmente, pessoas que têm planejado, às vezes, uma gestação, ou também, às vezes, nem planejaram, né? Mas está chegando aí um bebê, né? E todas essas mudanças, como eu falei nessa live de hoje, que vão envolver a chegada de um bebê em casa, para que a gente traga essa conversa de prevenção. E como eu tenho falado, essa é uma conversa de empatia, mas é uma empatia que tem que gerar uma ajuda efetiva, né? Não é só chorar junto, isso é muito bom, né? Com as amigas a gente faz isso, mas depois de uma conversa a gente fala, vamos lá, o que a gente pode fazer? Você vai procurar uma ajuda especializada, você vai para o médico, você precisa de uma terapia, você precisa conversar com o seu companheiro, você precisa conversar com a sua mãe, com essa rede de apoio, precisa conversar com a escola, com a creche. Algumas coisas precisam ser direcionadas também. E aí o especialista vai poder te ajudar nisso. Obrigada, Júlia. E aí tá aqui a live, eu vou encerrar agora, né? Mas vocês assistam, né? Ficou 30 minutinhos, então, assim, de uma informação que eu sei, que eu reconheço, eu tenho visto, ouvido falar, né? Ouço as mães, e tudo começou também com a minha amiga falando assim: nossa, Maria, que se eu pudesse, em vez de eu dar fralda pro chá de bebê, eu daria orientação de pais, né? Que às vezes a gente, como eu falei, a gente fica tão preocupada com algumas situações da chegada de um bebê em casa, de coisas materiais, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter berço, você vai ter... E muitas outras coisas envolvem, né, a chegada de um bebê e o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, o nosso cuidado de maternidade e de gestação e de alguns preparos que são muito mais valiosos do que uma fralda Pampers ou uma fralda Turma da Mônica, né? Que às vezes a gente acha que essas vão ser as nossas preocupações. Muitas outras coisas vão acontecer, mas saiba que estamos aqui, né, para te apoiar, para te acolher, te orientar, né? E se você precisa de ajuda, procure ajuda. E isso não tem nada a ver com o nosso valor quando a gente procura ajuda ou sentir culpada porque eu preciso de outra pessoa. A maternidade, a paternidade, tudo que envolve, né, esse caminho, mesmo que a gente tenha convivido com os nossos pais, com as nossas mães, com várias mães a vida toda, não nos dá condição de sermos mães adequadas e pais adequados. Isso depende, né, de outros fatores, né, do nosso autoconhecimento, da nossa maturidade, de algumas referências que a gente teve e de principalmente reconhecer que são fases que a gente precisa de conhecimento e de muita prática, colocando esse conhecimento em prática também, tá bom, gente? Boa noite, beijo. Então assistam a live, compartilhe com mais mães e mais pais também, para que eles possam se preparar para a chegada desse bebê, né? E mesmo diante de todas as dificuldades que vão acontecer, que esse período, né, que a gente entenda, né, que a gente tem feito o melhor por eles, pela nossa família e por nós. Boa noite, pessoal. Então, até quarta-feira com a nossa live, 6 horas da manhã, horário de Brasília.